Então vamos no controller e com o botão direito aqui a gente dá um add class. Eu vou dar o nome de book controller. E pronto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar nosso construtor. A gente pode vir aqui, ó, gerar construtor. Antes do nosso construtor, a gente pode chamar a nossa interface que está com as implementações da nossa classe Book Repository, né? Tudo que a gente precisa, os métodos da chamada que a gente precisa. Então, os serviços estão todos lá. A gente vai chamar ela. Então, ela vai ser do tipo privado. E a gente vai falar que é apenas leitura. iBook Repository. E eu vou chamar ela de underline book repository. Então eu vou importar aqui. E aí eu vou passar ela como parâmetro no meu construtor. E aqui dentro eu vou criar a atribuição dele. Beleza. Aqui embaixo agora a gente vai começar a criar nossos endpoints, que são as chamadas. A gente tem que determinar. Para isso a gente coloca aqui, ó, esses colchetes aqui, e escreve HTTP. E aí ele vai colocar aqui, ó. Isso dá um get, por exemplo. Como eu não tenho importado, por isso que ele não me apareceu complementando, a gente importa aqui, ó. E aí, pronto. Então, esse aqui, eu estou definindo qual é o tipo da chamada dele. É um tipo get, um tipo post. É necessário, principalmente quando você vai fazer o retorno da chamada. Então, se você buscar, tipo, lá no post e depois e dar como post esse método, esse endpoint, ele não vai localizar, tá? Então, o primeiro que a gente vai criar pode ser esse daqui, que é da lista, né? Listar todos. Cadê o nosso... Aqui. A gente pode buscar esse aqui, que é para listar todo mundo. Então, vou voltar aqui no meu controller. E vou colocar public. A nossa tarefa, task. E aí você pode copiar da mesma forma que tá aqui, ó. Vou cortar aqui o model. Que é que eu tô trazendo todos os livros. E aí eu vou dar um retorno para ele. E esse retorno, eu vou chamar a minha book, que é a minha interface, onde eu implementei a minha classe com os métodos, e vou chamar qual é o método que eu vou usar. Então, vai ser o get. Então, ele tá fazendo o quê? Ele tá entrando dentro dessa implementação e chamando esse cara. Se você dá um F12 em cima dele, ele traz aqui a assinatura do método. E se você ver aqui, ó, ele tem duas referências. Aonde? Uma eu tô chamando na minha controller, que eu acabei de criar, e a outra é a implementação. Então, uma coisa ainda tá faltando aqui, é o async, porque o meu método é assíncrono, então a chamada é interessante você também fazer ela em async, porque senão ela só vai ser assíncrona dentro do método, então não faz muito sentido. Vamos criar ela aqui como async e logo ele vai reclamar pra gente colocar o quê? O await. E o await vai ser, onde eu falei pra vocês, na ação. Então a única ação desse cara é no retorno. Nosso segundo endpoint, e a gente vai colocar aqui o HTTP. Ele já tá trazendo, porque eu já importei, né? Então agora dessa vez ele trouxe. Vai ser um tipo get, mas aquele get que a gente vai buscar pelo ID. Então a gente vai ter um parâmetro. Aí aqui dentro a gente pode colocar o parâmetro que a gente vai buscar. Então a gente vai dar um public task, a nossa tarefa,
Só que a nossa tarefa ela vai ter que ter uma action result. O que é uma action result? Ele vai trazer um batch request, ou seja, ele vai informar se foi 200, 400, 500, qual foi o retorno, né, mal sucedido ou bem sucedido que deu, se deu bom ou se deu ruim. Então a gente vai colocar um action result. Action result. E aí esse passa aqui como parâmetro a nossa entidade. E eu posso colocar como o mesmo nome desse cara. Ops. Colocando como o mesmo nome desse endpoint. Só que a diferença é que ele vai ter um parâmetro, né? Então a gente vai passar aqui como ID. Beleza. Então não tem problema ser o mesmo nome do endpoint, se ele tem parâmetros distintos. Agora a gente pode criar aqui o nosso retorno do tipo await. E aqui a gente pode pôr async. E aí a gente vai chamar o nosso book repository .id .get e ID aqui dentro. Então ele está identificando qual é o cara que a gente está chamando, tá vendo? Ele tem o mesmo nome, o mesmo nome de assinatura, mas a gente tem como parâmetros distintos, tá? O próximo que a gente tem que criar é o create, né? Que a gente não criou ainda. Então vamos http. Ele vai ser do tipo post. Porque a gente só vai pegar os dados e incluir no banco, né? A única ação dele. Então a gente pode pegar aqui public async, a nossa task. Também vai ser do tipo result. Nossa entidade book. A gente vai ter aqui o post book. E o que a gente pode colocar aqui no post book? O nosso form seria o quê? A gente vai passar lá no body, que vocês vão entender daqui a pouco, eu vou mostrar o que a gente está passando para os dados que a gente está passando, que está pegando do front para jogar no banco. Então a gente vai precisar do nosso body para fazer isso. Então a gente chama aqui o form body. E o que vai ser? O que vai vir desse cara, né? Vai vir os dados da nossa classe, da nossa entidade. Então, os dados da nossa entidade, eu criei 2 vezes. Ok. Aqui dentro a gente pode criar uma variável chamada newBook para receber o nosso book repository .create e o parâmetro dele vai ser os dados que vai vir do body. Ele vai ser do tipo await. E nosso retorno vai aqui por enquanto eu posso retornar só os dados do do que veio preenchido. E aqui a gente vai criar um novo http que vai ser do tipo delete. E aí eu vou criar aqui uma variável delete. Não, book para deletar. Vai ser igual await book repository get ID. Vou pegar o registro que eu preciso e vou fazer uma condição. Essa condição ela vai ter o quê?
Eu vou verificar se esse cara aqui for null ou não, né? Porque não tem como ele deletar uma coisa que não existe. Porque a pessoa pode muito bem colocar um ID que ainda não existe no banco. Então, se esse cara ele for igual a null, então eu vou verificar se esse cara é vazio. Se ele for vazio, eu vou falar que eu não quero que ele seja. Então, se ele não for vazio, ele vai fazer a ação. Se ele não for, ele não vai fazer nada. Então, vamos dar um espaço aqui. Então, se ele não for vazio, eu vou dar um await. Nosso book repository. Chamar o nosso delete. Passar o nosso book to delete. Tô precisando aqui do ponto ID. Então, eu vou falar aqui que se ele for diferente de vazio. Então, se ele for diferente de null, ele existir de fato esse ID no banco, eu vou deletar ele de fato. E aí, a gente pode dar o nosso retorno. E agora falta o nosso endpoint também de atualizar. Então, vai ser o HTTP. A gente vai dar um put nele. Vamos copiar esse aqui. E aí aqui a gente muda. Put books. Ele vai ter, além do ID, a gente vai pegar também, porque a gente tem que saber qual é o registro que a gente tem que atualizar. Então, a gente precisa do ID e precisa dos campos, né? Porque ele pode atualizar o título, a descrição, ele pode atualizar mais de um campo. Então, a gente precisa do from body. Então, vamos colocar o from body aqui. E a nossa entidade aqui. Como parâmetro. Aí, a gente vai verificar que se esse ID for igual ao book.id, então ele vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai dar um await. Book repository. Update. E passo o book aqui dentro. E nosso retorno a gente pode... Então agora a gente precisa criar a nossa rota dos nossos endpoints, né? Porque a gente não criou. Então aqui em cima, antes do nome da classe, você pode colocar aqui, ó, router API controller, que é onde ele vai buscar. Então ele vai buscar minhas rotas dentro da minha controller. Aqui embaixo, vou colocar o API controller. Aqui tem muitos links que não estão sendo usados, então a gente pode remover. E eu vou herdar aqui a minha controle base, que eu não importei. Agora aqui embaixo eu posso colocar o no found. E eu posso mudar, eu posso colocar que se for igual a null, eu vou retornar esse cara. E se não for, ele vai deletar e vai retornar no context. Vou fazer isso também. Se ele for diferente de ID, eu vou retornar batch request. E aqui no context. Aqui, em vez de ser books, eu vou retornar action create. Vamos ver aqui, executar. Vejam que ele já me trouxe aqui, ó, cada uma com uma cor, conforme o tipo, né? Se é um get, um post, um put, um delete. O post é onde a gente vai criar. Então, vamos criar aqui um com
programação, título, code, e ele inseriu, ó. Se eu vou criar outra aqui, João, 2, ele inseriu. Agora eu quero saber se ele tá me listando. Venho aqui, executa, ele me trouxe 2 registros que eu inseri. Agora se eu vim aqui no put e falar que eu quero alterar o ID 1, vai ser Chile Ramos, programação, code, não execute, fez com sucesso. Deixa eu vir aqui e executa novamente todos. Ele modificou os dados. Aqui é pra gente consultar um específico, né? Então, vamos consultar tipo o João. Ele tá trazendo, certo? E aqui eu vou deletar. Vamos deletar o João. É o 2, né? E ele deletou. A gente pode consultar aqui, ó. No primeiro endpoint. Só tem um registro agora. Então, é dessa forma. Esse é o caminho, ó, do nosso endpoint, que ele vai estar sendo consumido pelo front. Então, quando o front quiser buscar todos os livros, ele chama esse endpoint. Quando o front quiser incluir, ele vai chamar esse endpoint e passar um JSON pra gente com os dados que a gente tem que inserir. Então, esse endpoint nosso vai pegar esse JSON e inserir no banco. Então, esse aqui é mais ou menos como a gente receberia do front. Aqui do put, para a gente fazer a atualização, a gente atualiza também mesma coisa. O front pegaria o caminho desse endpoint, passando um parâmetro do ID que eu preciso para atualizar. Bom, então esse aqui é um exemplo prático, bem simples e resumido para vocês de como é feito uma API, os endpoints que a gente trabalha, como são consumidos dessa forma. Então, vocês entenderam que temos as rotas, né? Temos cada endpoint aqui a sua chamada e cada um deles, né, com o seu tipo de ação específica. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima aula. Tchau!